O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesse 33º domingo do tempo comum, já penúltimo domingo deste ano litúrgico. No próximo domingo já é a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e portanto o último domingo deste ano, quando nós então celebraremos, que o Alfa e o Ômega é nosso Senhor. É Ele quem finda, é Ele que completa, portanto, todo o ano litúrgico. E por isso, assim como está em nossa vida, no início e no fim da nossa vida, também, portanto, no ano litúrgico. Porque no fundo, o ano litúrgico é para nos auxiliar a meditar, a rezar, exatamente esta realidade, estes mistérios da nossa salvação. Por isso, caríssimos, também ao passo que vamos findando o ano litúrgico, também começamos a meditar o fim dos tempos. O fim dos tempos não é para nós motivo de estranhamento, de tristeza, de arrependimento no sentido de como que isso será? Será que precisamos ter medo? Como que vai ser esse momento em nossa vida? Ou coisas do gênero. Não, na verdade o fim dos tempos nada mais é do que o nome que tem, fim dos tempos. Assim como o tempo, Cronos, foi criado por Deus para a criação do mundo, o tempo também se findará, o Cronos se findará. E portanto, este modo de compreender que nós temos, do tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 1 dia, 5 dias, 1 ano, 10 anos, ou coisas assim, isso se findará. Mas, portanto, o tempo de Deus será tudo em todos. Sabendo disto, todos nós somos chamados à eternidade. Acontece que alguns não querem participar da eternidade com Deus, e o Senhor respeita. É por isso que até o inferno é ato de misericórdia de Deus para conosco. O Senhor, na verdade, está acolhendo a vontade, acolhendo o livre-arbítrio daqueles que não querem participar das coisas dos céus, e por isso, então, permite que aqueles que não querem participar de sua glória, participe, portanto, da realidade dos infernos. Veja, é isso que está escrito, por exemplo, na primeira leitura que nós ouvimos hoje, retirada da profecia de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno.
né? O próprio, portanto, os infernos, né? A tristeza eterna, as dificuldades eternas, o sofrimento eterno, seja o nome que você quiser dar a esta realidade da nossa salvação. Veja, então, mesmo nesta realidade, nesta situação dos infernos, nós somos chamados também a vivenciar a misericórdia de Deus. É claro que esta misericórdia não é querida por Deus e não deveria ser querida por nós, e nem um desejo de nossa parte para aqueles que nós encontramos, aqueles que de alguma forma estão à nossa volta. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia nos chama a meditar hoje acerca dos novíssimos, né? Às vezes a gente fica confuso, ou até escutou já algum termo nesse sentido, né? Acerca dos novíssimos. Novíssimos sempre quer trazer à tona aquilo que irá acontecer nos fins últimos, sobre o juízo particular. O juízo particular é quando acontece no fim da nossa vida, né? Na nossa vida particular, particularmente seremos julgados por Deus. O juízo universal, ou seja, aquele momento que todos nós seremos julgados, né? O julgamento dos vivos e mortos no fim dos tempos, no último dia. Também acerca do céu. O que é, portanto, o céu? Qual é o desejo daqueles que deve brotar do nosso coração, daqueles que querem pertencer aos céus? O purgatório e os infernos, né? Então, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos na teologia de novíssimos. Sabendo disto, na primeira leitura, que está muito ligada ao Evangelho, diz assim o profeta Daniel: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Primeiramente, nós precisamos entender que todos nós passamos em nossas vidas momentos de tribulações, de tempestades, de dificuldades, de sofrimentos, de angústia, como foi apresentado aqui pelo profeta Daniel. Todos nós passamos por estas realidades. E é momento oportuno de, primeiro, fazer isso como um teste, né, para que a gente possa suportar a grande tribulação. A grande angústia. Então, é como se fosse este ensaio, assim como a gente ensaia para morrer todos os dias quando a gente vai dormir, né? O momento de dormir é ensaio de morte. Toda vez que a gente vai dormir, a gente está ensaiando para o momento da nossa morte, né? E assim como a gente faz então este ensaio de morte todos os dias, também nós passamos por estas tribulações, por essas dificuldades, por estas angústias, como também ensaio da grande tribulação, da grande angústia que virá. Por isso, também, portanto, precisamos estar atentos a nos aproximar da cruz do Senhor e saber passar os sofrimentos da nossa vida diária, do nosso cotidiano, de acordo com a cruz do Senhor, nos assemelhando, fazendo completar os sofrimentos de Cristo, né? Porque se eu sou o corpo de Cristo e a cabeça da igreja, portanto, que é Cristo Jesus, né, padeceu na cruz antes de adentrar na sua glória, também nós somos chamados, portanto, a abraçar os sofrimentos, a abraçar a cruz do Senhor, para igualmente adentrar a sua ressurreição. Por isso, então, o profeta Daniel tem nos apresentado isso. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Todos aqueles que forem terem os seus nomes inscritos no livro da vida serão salvos. Mas os que estiverem sido sábios, e aqui está falando, né? Alguns irão para a vida eterna, outros para o próprio eterno, e diz, completa, né, no versículo 3: mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da verdade brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Veja, se nós pegarmos o catecismo da Igreja Católica sobre os fins últimos, nós vamos ver que a igreja passará por uma grande tribulação. Muitos dos crentes perderão a fé. O que quer dizer isso?
É por isso que é trazido tanto nesta leitura sobre as estrelas, também no evangelho que nós ouvimos hoje, nós escutaremos sobre as estrelas e vamos meditar daqui a pouquinho. Também lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver exatamente esta realidade, nos convidando a meditar também acerca das estrelas. Estas estrelas somos eu e você. Eu e você é representado, é lembrado, portanto, por estas estrelas apresentadas na liturgia da palavra do dia de hoje. Diz assim o evangelho: naqueles dias, depois da grande tribulação, veja, assim como o profeta Daniel falou, só que o profeta Daniel usou a palavra angústia, Jesus usa a palavra a tribulação, a grande tribulação. O sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais, e as estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Minha gente, o que é isso? De que está falando? Será que realmente as estrelas começarão a se desprender do firmamento? Como que será isso? Não, minha gente, não é uma situação de coisas caóticas, mas na verdade está dizendo aqui principalmente sobre aqueles crentes aqui, entenda, não é dos nossos irmãos protestantes, daqueles que creem, ou seja, de todos os batizados, daqueles que foram inseridos na vida de Cristo. Nós que fomos e nascemos para o céu, somos estas estrelas brilhantes no céu, e que começando a perder a fé, se desprenderá do firmamento, se desprenderá daquilo que pertence aos céus. É disso, portanto, que está falando o evangelho de hoje. Por isso, se nós irmos lá no livro do Apocalipse, quando, lembram-se, né, aquela passagem que geralmente nós escutamos na missa, dedicada a Nossa Senhora, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, estava grávida, prestes a dar à luz, estava aí um dragão, com tantas cabeças, não sei quantos chifres, muitos olhos e uma cauda, e com a sua cauda varria a terça parte das estrelas do céu e lançava sobre a terra. O que quer dizer isso? Todos aqueles que tendo fé, esmoreceram, perderam a fé, deixaram de seguir os ensinamentos de nosso Senhor, perderam de vista a palavra, o ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que nosso Senhor diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por que, minha gente? No fundo, nós precisamos observar quanto temos escutado o Evangelho de Jesus Cristo e colocado em prática. Nosso Senhor muitas vezes irá dizer exatamente isso, né? Quantas vezes nosso Senhor diz: olha, se vocês querem ser meus amigos, escutem a minha palavra e coloquem em prática. Se vocês querem ser meus discípulos, escutem e cumpram os meus mandamentos. Vocês são meus amigos quando traduzirem, quando colocarem em prática aquilo que eu disse. Eu não vim para mudar a lei, mas para dar pleno cumprimento. Nenhuma vírgula será mudada até que até aquilo que o Filho do Homem está dizendo se cumpra. Por isso, o mandamento é o mesmo, os ensinamentos são os mesmos, a palavra do Senhor é a mesma, ontem, hoje e sempre. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor não passará. E por isso, sabendo que a palavra do Senhor é a mesma, que ela não passa, ela deve cair em nosso coração, germinar e dar frutos, porque senão nós seremos deste grupo que das estrelas do céu, que era para estar brilhando junto com todos os santos de Deus, nós seremos lançados fora, nós seremos e desprenderemos do firmamento, e não mais estaremos brilhando. E veja, um grupo destes se desprenderá por conta própria. Percebam que muitas vezes a gente percebe isso na nossa vida, situações de que acontecem por tribulações, por angústias, por problemas na família, por problema de saúde, seja lá o que for, a gente acaba por esmorecer na fé, a gente acaba por perder de vista nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a agir de modo infiel, nós abandonamos aquilo que realmente é correto, nós perdemos a fé, nós nos desprendemos do firmamento. Ah, padre, eu perdi a fé.
Ah, padre, isso e aquilo outro. E veja, isso às vezes acontece no momento de confissão, porque um período da vida acabou por abandonar Deus, acabou por abandonar a fé. Imagina se essa situação, se Jesus vem, ou se Jesus nos chama exatamente nesse momento, que por uma situação ou outra, acabei por perder a fé. Eu não tenho tempo hábil para me arrepender, não tenho tempo hábil para buscar mais uma vez a graça. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos estar atentos à nossa vivência da fé, a como temos traduzido nas nossas vidas este Evangelho, a como temos buscado verdadeiramente escutar a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Quanto temos verdadeiramente buscado estar em Deus. E sabendo disso, então, que alguns, eles mesmos se desprenderá, outros, isso acontecerá por ação diabólica. Nós rezamos isso na oração de São Miguel Arcanjo, né? Os demônios que estão pelo mundo para perder as almas. Como eu disse há pouco, lá no livro do Apocalipse, 1/3 do céu foi varrido, né? Pela cauda de Satanás, pela cauda do dragão. Minha gente, do que está falando isso? Aquelas pessoas que, conhecendo a verdade, vivenciam coisas totalmente alheias ao Evangelho. Conhecendo a palavra, vivenciam situações distintas da palavra. Estes serão derrubados por Satanás. Estes serão lançados fora. É aqueles que batem à porta do Senhor, pedem para entrar e Jesus diz: não vos conheço. Ah, Senhor, estivemos em praças e escutamos a Tua palavra, estivemos no banquete da Tua vida, estivemos participando da missa, rezamos o terço, e o Senhor: não vos conheço. Não vos conheço porque você só me amou por palavras, você só disse que era fiel. Aquele tipo de discurso, eu rezo em casa, eu não preciso de igreja. Aquele tipo de discurso de que, eu acredito em Jesus, mas eu tenho dificuldade com o fã-clube. Eu amo Jesus, né? O problema de Jesus é o fã-clube que é o problema. Esse tipo de discurso são aqueles que são varridos pelo Senhor. Varridos, não pelo Senhor, desculpe, por Satanás. É o próprio diabo. Veja, quer ver um discurso, uma palavra que é bem diabólica, que aparece em muitos corações dos nossos católicos? A pessoa pensa, vem à missa, está em situação de pecado grave. Por exemplo, tem mais de um ano que não se confessa, vivencia uma vida dupla, rouba, sei lá, o patrão, alguém, ou coisa assim, é corrupto, ou aprova a corrupção, age de modo equivocado por livre e espontâneo desejo, né? Equivocadamente porque quer ser equivocado, e não se arrepende disso, né? Maltrata as pessoas, enfim, tudo aquilo, vivencia situações de pecado grave, né? Vive uma sexualidade totalmente desregrada. Estes, portanto, vindo à missa, mas eu não consigo ficar sem o meu Senhor. E aí, foi Jesus que me chamou, padre, e eu precisei comungar, eu não podia ficar sem Jesus. E eu senti no meu coração esse desejo, e eu precisava comungar, mesmo nessa situação de pecado. Quantas vezes eu já não escutei isso? Não foi Jesus que me disse isso? Gente, quem que quer a nossa perdição? Quem que quer a nossa condenação? O diabo. E o que diz São Paulo sobre comungar em situação de pecado? Aqueles que comungarem em situação de pecado, está comungando a própria condenação. A própria condenação. Ou seja, ao comungar em situação de pecado, essas palavras que vêm no coração, que você deve comungar, porque você não sobreviveria sem Jesus na Eucaristia, isso e aquilo. O que quer o diabo? Alcançar a sua condenação. Então é óbvio, é ele quem está dando essas palavras, esse discurso, porque ele quer perder a tua alma,
porque ele quer destruir e esmagar a tua família, porque ele quer fazer tudo possível para que você se perca, para fazer com que a terça parte, você seja parte deste grupo. E não só a terça parte, ele quer fazer com que todas as estrelas caiam, com que todo mundo se perca. Irmãos e irmãs, é tempo de sermos alimentados na esperança. Não termos, claro, veja, nós podemos seguir Jesus por 3 razões. A primeira delas, porque nós temos medo do inferno. Por medo do inferno, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque eu não quero fazer parte desse grupo. Então eu começo a seguir Jesus. Esse é o grupo mais fraco, né? É o grupo mais fraco, por medo do inferno. Mas também é importante a gente ter. Ele é o primeiro passo. Muitos começam a seguir Jesus única e simplesmente porque tem medo de ir para o inferno. E é uma situação que nos ajuda. Se me ajuda a fugir do diabo, a seguir Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo do inferno e acabou. Mas é o mais fraco, né? É o mais fraco. Tanto que nós vemos hoje em dia as pessoas amenizando as situações mudando inclusive até os mandamentos, né? Por exemplo, a gente vai moldando os mandamentos de acordo com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero, com a minha vontade, com o meu desejo. Um exemplo disso o mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, muito claro, muito claro. E aí, hoje em dia, o Estado é quem vai tomando conta da educação dos filhos. Por exemplo, ao invés de chamar os professores de professores, vão chamando de educadores. Educadores são quem? Os pais. Mas a gente vai acolhendo isso a ponto de, inclusive, a gente aceitar aquilo que o Estado está dizendo, de que o educador são os professores. E aí os professores não têm mais autoridade, porque os pais não estão sendo mais educadores. Porque dentro da sala, os professores quase se esguelam, se matam para poder falar qualquer coisa, não conseguem transmitir nem aquilo que é possível, muito menos ser educadores. Não conseguem ensinar nem mais as palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, com licença. Porque isso não tem mais dentro de casa. Os pais usam a escola como se fosse depósito. Ai, quando tem um recesso, misericórdia. Não queria não. Agora, por exemplo, nessa semana nós mandamos que a casa de Maria não estaria funcionando por ocasião do acampamento. Que eu sei que deve ter pai e mãe, né? Avó, que deve ter pensado: ai meu Deus, por que isso? Não precisava de acampamento não. Para que recesso na casa de Maria? Porque vê como um depósito. Não vê a hora quanto mais possível de se livrar das crianças. Porque não são mais educadores. Então, como que eu quero que seja, portanto, a criança a honrar a mim, que sou pai, que sou mãe, mas eu não exijo antes de tudo o respeito. Eu dizia recentemente, eu vi um vídeo que dizia um pouco sobre isso, sobre o amor e o respeito. A criança só irá amar futuramente o pai e a mãe, se o pai e a mãe antes exigir o respeito. Se exigir o respeito, né? Parar com esse discurso, com esse pensamento de ser o amigão. Eu quero ser amigo do meu filho. Amigo do seu filho vai ser outra criança da mesma idade, não você. Você vai ser pai e mãe dessa criança. Claro, você pode ter uma relação de amizade, no sentido de partilha, no sentido de ser disponível, de ser aberto, de ser atento, de escutar. Mas você precisa ser pai e mãe. É isso que está faltando para as nossas crianças. Não é um amigo. Amigo ele vai conseguir em outro lugar, em outra realidade, em outra situação. Vocês, esposo e esposa, estão precisando ser mais esposo e esposa, e não amigões. Amiga vai ser uma outra pessoa, vai ser amiga da academia, vai ser amiga do trabalho, vai ser amiga de fofoca, vai ser amiga de outra coisa. Mas o esposo precisa ser esposo, a esposa precisa ser esposa.
Como eu já acabei de dizer, pode ser alguém que partilha, pode ser alguém que seja disponível, pode ser que seja alguém generoso. Mas, gente, isso tudo faz parte, inclusive, da esponsalidade. Isso tudo faz parte do ser marido e do ser esposa. Ser companheiro, ser parceiro, tudo isso não é ser amigo. Isso é ser esposo. Isso é ser esposa. Né? Ah, padre, mas é que eu quero que os meus filhos partilhem comigo, eles possam confiar em mim. Ora, se ele não confia no pai, ele vai confiar no amigo? Se ele não confia na mãe, vai confiar na amiga? Percebe? A maternidade, a paternidade, já está incluída esta confiança. Já está incluído este proteger. Já está incluído esse ser próximo. Eu não preciso ser amigo para ser próximo. Eu preciso ser pai, eu preciso ser mãe. Entende isso? Nós estamos cada vez mais transformando, mudando tudo isso. Outro exemplo que a gente vai tentando mudar por conta deste mundo, né? A gente vê uma situação recentemente, não sei se viram, né? Aconteceu aqui no Paraná, uma criança, ainda não tinha nem 10 anos, se não me falha a memória, que entrou, né, num pet shop, sei lá, uma coisa assim, e matou todos os bichinhos que tinha lá. Coelho, porquinho da Índia, matou tudo. De forma estranhíssima, né? Enforcou, puxou, arrancou pedaço da patinha dos bichos, coisa terrível, terrível. E eu vejo pessoas que ficaram horrorizadas com isso, e é sim motivo de ficar horrorizado, ficar imaginando tudo isso, essa situação. Imagina, gente, o bichinho vivo, ele lá e arrancando patinhas e coisas assim. Mas não ficam horrorizados com o aborto, que acontece quase exatamente da mesma forma. Dependendo da idade da criança que está no ventre, sei lá, com 5 meses, fazem por sucção. Sucção, sabem o que é isso? Vão colocar um cano por dentro e vão começando a puxar partes do bebê. Puxa lá a perninha, puxa a mãozinha e vai succionando a isso, a ponto de esmagar o crânio para conseguir passar. E a gente não se escandaliza com isso. Fico horrorizado com o bichinho, mas tudo bem. É um amontoado de células, né? O ovo da tartaruga, que dá não sei da onde, que está lá na praia, se alguém faz alguma coisa contra este ovo, é preso inafiançável. Inafiançável. Mas o aborto, tanto faz. Não tem problema. Ou pior, você pode matar uma pessoa e ficar respondendo em liberdade. Você pode ser quase pego em flagrante em relação a isso e nada te acontece. Quantas pessoas nós não sabemos que acontece isso mundialmente? Pode roubar, pode cometer um latrocínio, mas tanto faz. Mas se pegou não sei, o bicho não sei quanto do Himalaia, entenda, gente, eu não estou falando que agora pode matar o bicho, pode maltratar o animal, não é disso que eu estou falando, mas os valores, percebermos exatamente essa realidade. Não matar é não matar e acabou. Não é não matar, mas eu acho, olha padre, eu sou contra o aborto, mas não tem mais. É contra e acabou. Eu sou contra a matança e acabou. Isso desde a concepção até a morte natural. Então também, olha, fulano está lá no hospital, em fase terminal, mas vamos antecipar então a morte dessa pessoa, porque já está em fase terminal, padre, não tem mais o que fazer. Vamos acabar com o sofrimento, pega e desliga os aparelhos. Isso se chama eutanásia, é assassinar alguém, é matar alguém. Entenda, isso não é o caso, por exemplo, de alguém que está em morte cerebral, que já está morta, só está mantida por aparelhos naquele primeiro momento. A pessoa não vai mais voltar. Diferente desse outro caso. Uma pessoa que está em coma por um longo período de tempo, ela está em situação vegetativa, mas ela tem situações neurais. Se você ficar falando no ouvido, ela vai captar alguma coisa. Isso vai. Então deixa os aparelhos ligados, ora. Ela está viva. Ela está viva. Mas não, a gente vai tornando todo mundo descartável. Nós vivemos uma sociedade do descartável. Antigamente se fazia móveis
para uma vida toda, vai passando de geração em geração, de geração em geração, né? Hoje em dia, um móvel, sei lá, um eletrodoméstico ou coisa assim, não dura uma vida, não dura um casamento, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um liquidificador que tinha mais de 70 anos. Gente, só no tempo que eu estou aqui nessa casa paroquial, já vai fazer 6 anos que eu estou em Alto Piquiri, eu estou no 3º liquidificador. Percebe isso? A gente está vivendo uma sociedade do descartável. E aí, aparentemente, é uma situação de que passa. As cadeiras, né? Vocês viram que tem uma boa parte das cadeiras que são novas. Porque a gente descobriu que a cadeira tem prazo de validade. Sabiam disso? Por isso que tem muita gente que começou a cair nas cadeiras. Não é porque a pessoa ficou mais gorda. É porque as cadeiras têm prazo de validade. São 5 anos só. Sabiam disso? Essas cadeiras têm 5 anos de validade. E aí elas começam a ressecar o plástico, não sei o quê, começa a se quebrar. Percebem isso? E por conta das coisas serem mais frágeis, também as nossas relações começam a ser mais frágeis. Também aquilo que a gente faz, a gente já vai pensando. Tem gente que se casa já pensando no divórcio. Tem gente que se casa falando assim, mas e se precisar, e no divórcio, como é que vai ser? Ué, então para que casa? Não faz sentido nenhum casar. Nenhum. Eu nem me caso me esforçando em fazer dar certo. Eu já fico pensando, se dá errado, eu preciso fazer, arrumar, preparar minha cama. Preciso resolver isso. Porque vivemos uma sociedade do descartável. Irmãos e irmãs, peçamos nesta liturgia que consigamos crescer ainda mais na virtude da esperança, de sermos contados no grupo dos santos, de sermos aqueles que permanecerão, apesar da grande tribulação, apesar das grandes angústias, estarão fixados nos céus, e continuarão por toda eternidade, brilhando como estrelas nos céus, para cantar o louvor, a glória de Deus, o contemplando face a face. Esta deve ser a nossa vontade, este deve ser o nosso desejo, e também ser o nosso esforço. E isso se faz necessário com conversão, com arrependimento, e assim nos assemelhar cada vez mais à palavra do Senhor. Esta palavra que não passa, esta palavra que não se perde, esta palavra que não muda e que é a mesma ontem, hoje e sempre. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,